Nessa nossa 20ª aula, curso de pós-graduação, Engenharia Elétrica, Eletromagnetismo Avançado, a gente vai começar a fazer algumas aplicações das equações de Maxwell. A primeira consequência da equação de Maxwell para campos dinâmicos é a previsão, por essas equações, da existência de ondas eletromagnéticas, né? Então a gente vai hoje mostrar como as equações de Maxwell levam a equação da onda homogênea, né? Ou seja, homogênea no sentido que no regime em que na região de existência dos campos não há fontes, né? Não há densidade de carga nem densidade de corrente. Imagina-se que essas flutuações de carga ocorram remotamente. Você está estudando o fenômeno provocado por essas flutuações de carga numa região que não há, que não contém, né, cargas nem correntes. E aí você tem um regime em que a equação diferencial governa os campos eletromagnéticos, a equação diferencial de segunda ordem, a equação da onda homogênea, né? E, bom, em seguida a gente vai ver quais são as características da onda, né? Quais são as propriedades. E em seguida a gente vai particularizar a discussão para o caso de campos que variem harmonicamente no tempo, ou seja, com a frequência bem definida. Isso porque você pode decompor qualquer sinal como uma composição, como uma superposição, digamos assim, de harmônicos, né? E se você estudar as propriedades numa dada frequência, você pode compor qualquer sinal do tempo como uma composição de superposição de várias componentes de frequência, que são as soluções para cada frequência da equação da onda, que se transforma na equação que a gente chama de equação de Helmholtz. Então, a gente vai estudar a equação da onda no regime harmônico, né? E, finalmente, a gente vai também falar sobre o teorema de Poynting, né? Que a gente tem a formação geral, que a gente derivou anteriormente, e agora a gente vai falar sobre o teorema de Poynting no regime harmônico e ver algumas características interessantes e importantes para o estudo de fenômenos de natureza eletromagnética. Então é isso. Muito bem. Se você tem uma carga, tá certo? Uma carga elétrica que é acelerada e bate num preparo, né? Ela vai emitir radiação, uma banda larga, inclusive raio-x. A gente sabe disso, né? Então, isso, ou seja, o estado da carga, né? Ela, de repente, teve uma forte desaceleração. Essa desaceleração produz radiação eletromagnética, né? Luz síncroton, né? Os elétrons ficam permanentemente num movimento circunferencial, certo? Existe aceleração centrífuga, né? Então, eles emitem radiação sempre tangencialmente, né? Então, tem radiação síncroton emitida. Ou seja, toda vez que uma carga é acelerada, emite radiação. Tá? Então, a gente pode dizer de forma geral, toda vez que carga flutua, ela emite radiação eletromagnética. Né? Se você tem um recipiente com gás, certo? E você aplica uma alta potência e começa a acelerar essas moléculas, e elas começam a colidir, excitam elétrons ou moléculas, os elétrons ficam excitados, quando eles decaem, eles emitem radiação. Mas, no fundo, isso é aceleração e desaceleração de carga, flutuação de carga. Então, toda flutuação de carga gera a radiação eletromagnética. Um circuito, né, terminado numa antena, certo? Você faz circular corrente variante no tempo, vai emitir radiação eletromagnética, flutuação de carga. Então, se tem carga flutuando, ou acelerada ou desacelerada, sempre vai ter emissão de radiação eletromagnética. Então, a gente não está preocupado com como a radiação surgiu. A gente só está querendo saber como é que ela se comporta no espaço. Alguém emitiu em algum lugar, tá certo? Ou uma antena, tá certo? Ou um laser, né? O laser é esse exemplo aqui, tá certo? De cargas colidindo e emitindo luz, né?
ou radiação síncrona, ou seja, em qualquer que seja a frequência, né? Tá? Então, a gente quer saber mais ou menos como é que é o comportamento do campo eletromagnético produzido. Você disse que toda carga acelerada produz uma onda magnética. Sim, produz radiação eletromagnética. Se tiver movimento uniforme, não. Se acelerar, produz. Ou desacelerar. Variação de velocidade, certo? Isso é uma coisa importante, né? Então, uma forte aceleração, uma fraca aceleração, o espectro de frequência gerado depende de quão forte essa aceleração e desaceleração. Né? Então, a gente está querendo saber, né, mais ou menos, certo? Em algum lugar teve flutuação de carga, né? Deixa eu fazer uma coisa. Exatamente isso, aceleração, desaceleração, transição entre níveis de energia num átomo, isso é flutuação de carga, que ela está no estado de vibração, daí muda para outro. Então mudou, tá? Então essa configuração mudou, houve uma flutuação. Então essa flutuação que a gente chama esse tipo de mudança de estado que a gente chama de flutuação de carga vai gerar onda eletromagnética. A gente está interessado no comportamento dos campos gerados, que são os mensageiros, campo elétrico e magnético. Longe da flutuação. Tá? Então a gente quer saber, numa região em que não há carga, não há correntes. Na nossa teoria eletromagnética da engenharia, flutuação de carga, ou o que quer que seja, são representados por quê? Densidade de carga. Tá? Isso aqui tem densidade de carga, que é a densidade de carga ρ. E o outro elemento que aparece nas equações de Maxwell, quem é? Densidade de corrente. Então, tem carga envolvida na densidade de carga e na densidade de corrente. Se a densidade de carga varia no tempo, você tem flutuação de carga. Se a densidade de corrente varia no tempo, tem flutuação de carga. Tá? São as duas coisas que aparecem que estimulam as equações de Maxwell, se vocês olharem. Então, vamos só escrever rapidamente aqui quem são as equações. Né? Rotacional de E. Isso, nesse momento, vocês têm que saber as equações de trás para frente, tá? E saber o nome das grandezas, certo? Qual é o nome do E? Como é? Campo elétrico. Medida em que unidade? Volt por metro ou Coulomb, né? Newton por Coulomb, né? Mas a gente vai usar unidades assim, né? Já consolidadas, volt por metro, né? Igual a menos quem? dB dt. Certo? Observe que as letras arredondadas, só lembrando, né, indicam campos que são variantes no tempo. Certo? Quem é B? Densidade de fluxo magnético. Né? Weber por metro quadrado, Tesla, né? Certo? Ou vetor de indução magnética, também conhecido. Né? Essa é uma equação. Aqui não aparece nenhuma fonte de carga, nem corrente, nem nada, certo? Só aparecem os campos. Eu tenho a segunda equação, divergente de D igual a densidade de cargas. Tá? Densidade de cargas livres. Né? Quem é D? Densidade de fluxo elétrico. Ou vetor de deslocamento elétrico. Certo? Né? Daí já apareceu a primeira conexão entre coisa que flutua e o que ela produz. Tá? E isso é relacionado com isso. Né? Então, as coisas vão se amarrando. Né? Tem mais uma equação. Mais duas, né? Não, mais uma. Divergente de B igual a zero. Não tem carga magnética. Certo? E a última, a lei generalizada de Ampère, rotacional de H, igual a densidade de corrente livre mais dD dt. Certo? Aparece mais uma situação em que aparece flutuação de carga, que está aqui a corrente, e o que ela produz, os efeitos que ela produz, essas equações se acoplam, né? E a gente vai ver as consequências. Qual é o nome desse elemento aqui? Vetor
campo magnético. Aqui é o deslocamento elétrico, ou vetor de densidade de fluxo elétrico, né? Isso aqui é medido em ampere por metro, o vetor H, certo? Densidade corrente, ampere por metro quadrado, né? Deslocamento elétrico, Coulomb por metro quadrado, certo? Então, isso tem que estar bem conhecido. Daí tem relações constitutivas, né? D igual a epsilon 0E mais P, polarização elétrica, tá? B igual a μ0 H mais N. Se tiver matéria, então a matéria vai ser representada pela polarização elétrica, Coulomb por metro quadrado, e pela magnetização, se for o caso, ampere por metro. Certo? E em multimateriais, isso aqui simplifica, porque uma coisa é linearmente relacionada à outra, né? Então você tem múltiplos. Um campo é múltiplo do outro, certo? Parece uma constante lá. Mas essas são as relações mais gerais possíveis, certo? Você pode voltar assim para Aonde? E? quem é ampere por metro? Campo magnético, né? Ampere por metro. Ampere por metro quadrado, né? Daí que tem um submetro, dá ampere por metro. Densidade, a derivada é Coulomb por metro quadrado. O deslocamento elétrico é Coulomb por metro quadrado, certo? Isso aqui vai dar Coulomb por ampere, né? Que é ampere por metro quadrado, como um todo aqui, certo? Da mesma unidade daqui. Isso aqui é corrente de deslocamento, né? Certo? Ok, pessoal? Então, aí são as equações que tem as fontes, né? As fontes que aparecem, né? Aqui só a geração do campo vem desses dois elementos aqui, tá? Então, quando eles flutuam no tempo, você tem campos que flutuam e vocês têm campos que se acoplam, né? Variação do tempo de um tem a conexão com o campo elétrico. Variação do tempo do outro tem uma conexão com o campo magnético. Tá? Tudo produzido pelas flutuações de carga, né? Então, o que a gente está interessado agora, nesse momento? A gente está interessado... Ou seja, a flutuação de carga está aqui, certo? Representado por quê? Por as grandezas que estão nas equações de Maxwell, Rho e J. Mas não está interessado em saber o campo aqui nessa região, certo? Ele quer saber longe, né? Ou seja, tem uma antena da Globo lá longe, para não fazer propaganda, da Jornal do Comércio, certo? Jornal do Comércio está longe, a gente não quer saber perto da antena, certo? Está longe da antena, quer saber aqui como é que é o campo eletromagnético, mais ou menos gerado. Então, estamos interessados numa região onde, em princípio, não tem matéria, depois a gente introduz a matéria de novo, certo? Em que você tem aí a permeabilidade do vácuo, permissividade do vácuo, e as grandezas são E e H, e a gente quer saber nessa região aqui, fora, onde não tem flutuações, ou seja, J igual a zero, certo? Rho igual a zero. J e Rho são diferenciados só nessa região. Aqui onde eu estou estudando, esses parâmetros são nulos. Certo? Então, quais são as implicações nas equações de Maxwell? Né? Então, é isso que a gente está interessado. Certo? Vamos lembrar as constantes aqui, né, pessoal? Epsilon 0, 8,854 vezes 10 a menos 12 farads por metro. Lembre-se também que 1 sobre 4π epsilon 0 é 9 vezes 10 a nona, certo? Aquela famosa constante K lá da de física 3, né? Ou seja, epsilon 0 é 1 sobre 36π, também, vezes 10 a menos 9, certo? Farad por metro, né? E a constante, a permeabilidade magnética do vácuo é 4π vezes 10 a menos 7 Henry por metro. Farad, unidade de capacitância. Henry, unidade de indutância. Tá?
Muito bem. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer saber o seguinte, longe das flutuações de carga, como é que é o comportamento desses campos elétrico e magnéticos? Tá? Então, como é que fica? No caso em que, na região de interesse, né? Na nossa região de interesse, olhando para a figurinha aqui, certo? E essa região aqui, que nós temos J igual a zero, Rho igual a zero. E fazendo isso nas equações de Maxwell, o que acontece? O rotacional de E permanece menos dB dt, e só que no vácuo B igual a μ0h, né? Seria μ0h mais M, mas M igual a zero, não tem matéria, né? M só aparece se tiver matéria, então é μ0h, isso aqui é menos μ0 dH dt. Ao mesmo tempo, D igual a ε0E. Você fica com divergente de ε0E igual a zero, que Rho igual a zero. Então, divergente de E igual a zero. Tá? Divergente de B, que é a mesma coisa que divergente de H, igual a zero. E rotacional de H igual a J, mas J igual a zero, mais dd dt, que vai dar ε0 dE dt. Então, as equações estão inteiramente escritas em termos de que grandezas E e H. Né? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai relacionar este campo aqui com ele mesmo. A gente vai aplicar novamente o rotacional. Certo? Da primeira equação. Por que eu faço isso? Porque daí eu vou ter rotacional de H aqui. Eu troco a posição da derivada. Vai ficar igual a menos μ0 ddt. Observe que isso é uma derivada parcial, certo? Porque as coisas dependem de tempo e coordenadas, x, y, z, certo? Então, ddt de quem? Rotacional de H, que está dado por aqui, certo? Então, eu expressei tudo em termos de um parâmetro só, de um campo só. Então, jogando essa equação aqui, vai ficar menos μ0 ε0, né? D2E dt2. Por que quem? Por que o campo para Densidade de carga. divergente do campo vai ser zero? Porque ele dá Rho. Rho sobre ε0. Era para ter aqui Rho sobre ε0, né? Divergente de D, que é ε0E, é igual a Rho. Então, divergente de E seria Rho sobre ε0. Mas Rho, na nossa região de interesse, é igual a zero. Nessa região aqui, Rho igual a zero e J igual a zero. Só são não nulos em cima aqui da flutuação. A gente está longe dela. Certo? Nossa região é longe da flutuação. Tá? Certo? Então você tem equações homogêneas o tempo todo. Não tem... o termo não homogêneo sai. Certo? Existe uma identidade vetorial aqui para essa aplicação dupla do rotacional, que é conhecida. Né? Vamos nos preocupar em saber de onde vem. Vocês podem derivar isso aí. Eu acho que já foi feito no capítulo 1. Isso aqui dá gradiente divergente menos laplaciano de um campo elétrico. Né? Aqui, tá certo? E o divergente do campo elétrico, por sua vez, está aqui, ó, igual a zero. Então, nós temos aí o que a gente chama da equação. Isso aqui é menos, né? Fica menos, passa para o outro lado, fica menos μ0 ε0 d2e dt2 igual a zero. É fácil perceber que isso aqui é 1 sobre comprimento ao quadrado. Isso aqui é 1 sobre tempo ao quadrado, certo? Isso aqui tem dimensão de 1 sobre velocidade ao quadrado, porque vai dar Vt ao quadrado, aqui vai dar comprimento ao quadrado. Se eu botar isso aqui, né?
Isso aqui é uma velocidade, tá certo? Ou seja, 1 sobre raiz de μ0 ε0, né? Então, isso aqui, V2, é 1 sobre μ0 ε0. Né? Por que eu estou chamando de velocidade? Dimensionalmente apenas. Né? Isso aqui tem dimensão de velocidade. Porque fica assim, 1 sobre V2, deixa eu só colocar aqui, que é Laplaciano de E, menos 1 sobre V2, d2E dt2, igual a zero. Então, observe, VT é comprimento. V2T2 é comprimento ao quadrado, certo? Laplaciano é 1 sobre comprimento ao quadrado. Então, está correta a dimensão. V é a dimensão de quê? Velocidade. Certo? Que número é esse aqui? Vamos ver. Quem é V2? 1 sobre μ0, que é 4π vezes 10 a menos 7. Tá? ε0, a gente acabou de falar, né? É 1 sobre quanto? Botei em algum lugar aqui. Está aqui. 1 sobre 36π, né? Vezes 10 a menos 9, certo? Bota aqui. Só um minuto. Como é que pode ser velocidade se é fala por metro de calcinha? Isso tem um Faça as contas que você vai descobrir. Olha, isso aqui, tem alguma coisa errada nas contas da gente? Não, né? Então, eu não estou nem preocupado se é fala por metro nem por metro, certo? Quando você olha aqui que dá isso aqui, está certo. Ou seja, se você destrinchar de onde vem o faro por metro, né? Vai lá na equação, na lei de Coulomb, tá certo? Vê a dimensão de Epsilon em termos de Newton, etc, etc, você vai ver que vai dar corretamente a dimensão, certo? Então, 1 sobre ε0, isso aqui é μ0, ε0 1 sobre 36π, né? 10 a menos 9, né? Isso aqui vai dar 10 a menos 16, que dá 10 a 16. 36 sobre 4 dá 9, né? Extraindo a raiz vai dar V igual a quanto? 3 vezes 10 a oitava metros, porque então o sistema é SI, metros por segundo. Né? Que velocidade é essa, pessoal? Velocidade da luz, né? No vácuo. Tá? Então, vou chamar esse V de C. Certo? Então, aparece naturalmente a velocidade da luz no vácuo na equação para o campo elétrico. A equação, ou seja, no vácuo, né? No vácuo, não tem carga, não tem corrente. O campo elétrico satisfaz essa equação. Essa é chamada equação da onda. Certo? A equação da onda é assim. Derivada segunda, vamos olhar de forma bem simples. Derivada segunda espacial da grandeza. Imagine isso aplicado a cada componente, certo? Vai fazer isso aí. Menos uma constante derivada segunda no tempo igual a zero. Essa é chamada equação da onda. Certo? Bem conhecida. Ou seja, o campo elétrico satisfaz a equação da onda. A gente vai ver o que é a solução dessa equação já já. Tá? Então, resumindo aqui, né? Laplaciano de E. A gente vai ver como trabalhar essa equação já já. Menos 1 sobre C2, D2E, dt2, igual a zero, certo? C é a velocidade da luz no vácuo. Né? Vai ver que a velocidade da luz depende da matéria em que você está propagando essa luz. A luz, quando a gente chama de luz, não é luz visível, não. Luz é onda eletromagnética, certo? Em geral. Né? Ou seja, uma onda, quem vê aqui é o seguinte, se você pega 60 Hz, que é a flutuação da transmissão, certo? A velocidade de propagação dessa onda de 60 Hz é a mesma de uma onda luminosa, um feixe de luz no visível. É a mesma velocidade. C, certo? No vácuo. Tá? Se eu mexer também, se eu fizer as modificações, se eu manipular as equações de Maxwell e expressar tudo em termos do H, né? Vou usar lá que divergente de H igual a zero, etc. Vou obter também Laplaciano de H menos 1 sobre C2, D2H, dt2, igual a zero. Equação da onda também para H. Tanto para E quanto para H. Ou seja, o que precisa saber é como é que é a solução dessa equação. Né? Se a gente souber para uma componente, vai saber em geral, né? A solução dessa equação. Certo?
Então, vamos fazer essa análise, né? Vamos analisar isso. Então, ambos os campos satisfazem a equação da onda, o parâmetro de velocidade é a velocidade da luz no vácuo, né? E vamos ver qual é o comportamento dessa função E e H. E e H são funções que dependem de x, de y, de z e do tempo. Depende das coordenadas e do tempo. Certo? A pergunta é qual é a forma geral dessas funções, mesmo sem resolver. Tá? Ele não vai resolver agora, ele vai resolver depois. Isso depende de como a coisa flutua no tempo, ele não sabe. Né? Não vai ter uma função matemática, mas ele vai ter uma forma dessa função, como é que ela se comporta. Tá bom? Oi. A equação da onda, analisando o campo eletromagnético, densidade de campo eletromagnético e densidade de campo elétrico é a mesma. Não é a mesma. Eles têm dimensões diferentes, o elétrico é diferente do magnético. Né? Um é medido em outro por metro, outro em ampere por metro. Tá? Mas tem comportamentos funcionais parecidos. Tá? Por exemplo, se um é seno de x menos t, outro também é seno de x menos t, ou cosseno. Tá? Parecido. Tá? A forma como eles dependem das coordenadas é parecida. Tá? Certo. Então, a equação da onda eletromagnética, quando você trabalha com H, o campo magnético. Peraí, não entendi a pergunta, mas repita. Quando você trabalha com a equação da onda na forma do H, você trabalha com a equação de onda magnética. Para o campo magnético. O campo magnético satisfaz uma equação diferencial que a gente chama de equação da onda, que é a mesma equação diferencial que é satisfeita pelo campo elétrico. Tá? Ambos satisfazem a mesma equação diferencial. Equações diferenciais têm soluções gerais. Né? Então, é de se esperar que as soluções para os dois sejam funcionalmente parecidas. Tá? É isso que a gente vai concluir. Tá? Então, como é que a gente resolve isso? Né? Apesar de ser muito genérico, mas como é que a gente pode tentar ver, elucidar mais ou menos o comportamento dessas grandezas? Né? Tá? Bom, imagine que o campo elétrico, né, seja decomposto em cartesianas, ou campo magnético. Tá? Mesma coisa para o campo magnético. Né? E o campo magnético também tem uma decomposição semelhante, com 3 componentes. Então, quando você faz Laplaciano de E, certo? Ou de H, você vai ter, na realidade, uma soma, né? X, vou botar aqui o índice I vai de X até Z, de AI. Esses vetores são fixos, né? A X, A, Y, A, Z. Né? A derivada não se aplica aos vetores unitários. São todos fixos. Né? Só se aplica às componentes. Vai ser AI vezes A, o Laplaciano da componente I. Tanto para o campo elétrico como magnético. Eu obteria expressões semelhantes. Né? Tá? Então, quando você faz a equação vetorial, você pode decompor a equação em 3 equações escalares. Né? Por exemplo, isso aqui quer dizer, se o campo satisfaz a equação da onda, quer dizer que é a iésima componente também. Laplaciano de AI. Agora nós temos a equação escalar, né? Menos 1 sobre C2, D2 EI DT2, igual a 0. Tá? Mesma coisa para H. Ou seja uma função psi ou a iésima componente do campo ou elétrico ou magnético. Certo? Então a gente quer analisar essa equação diferencial. Como é que que tipo de solução ela vai ter? Certo? Laplaciano de uma das componentes chamada de psi, menos 1 sobre C2, D2 psi, DT2, igual a 0. Né? É isso que a gente quer ver. Tá? Qualquer componente. X, Y, Z, HX, HY, A gente quer saber só o comportamento das componentes. Chama de psi qualquer uma dessas componentes. Certo? Ok?
Bom, então o que a gente vai fazer é o que? É solução geral da equação da onda, é isso que a gente está fazendo agora, tá? Em que sistema de coordenadas a gente expressou os campos em cartesiana, né? Em coordenadas. Em cada sistema de coordenadas você vai ter um comportamento, né? A gente vai ver que a onda que a gente obtém aqui é uma onda plana, a gente vai ver o que quer dizer isso, certo? Se fosse um sistema de coordenadas cilíndricas, a gente obteria ondas cilíndricas, né? Por exemplo, você joga uma pedra num lago, você vê aquela perturbação cujo raio aumenta, que é uma onda cilíndrica, né? Você vai ter ondas esféricas que tem uma perturbação no centro, e de repente essa perturbação expande, né, à frente de onda esférica. Então, para cada sistema de coordenadas você tem uma solução. A gente vai estudar particularmente em cartesianos, que é fácil de você expressar, né, e fácil de compreender todo o resto em outros sistemas de coordenadas, certo? Então, em cartesianas, né? Então, é isso que a gente quer estudar, certo? Vamos chamar... O que, no fundo, o que a gente vai descobrir aqui é de que forma as coordenadas x, y, z e t se relacionam para a função satisfazer essa equação aqui, certo? Então, eu vou chamar essa função, né? Função de 4 variáveis, né? A gente vai introduzir alguns artifícios aqui, mas já vai chegar numa conclusão, né? Chamar de f de w, que w é a função dessas 4 variáveis. O que a gente quer saber é como é que é o argumento dessa função psi. Quem é w, né? É uma função de 4 variáveis, certo? A gente vai jogar isso dentro da equação da onda e ver o que acontece, certo? Então, observe, por exemplo, eu preciso calcular d2π dx2, né? Então, vou fazer por partes. Primeiro, eu calculo dψ dx, usando esse conceito aqui, certo? Sabendo que f depende de w, w depende das coordenadas, isso aqui vai dar df dw, derivada total, dw dx, né? Certo? Isso aqui é uma função de w, né? dw dx é uma outra função. Se dá a função de 4 variáveis, isso aqui vai ser uma nova função, dw dx, vou chamar de essa derivadinha aqui, ó, chamar de um g temporariamente, certo? É uma função de 4 variáveis, né? Só para a gente saber fazer a derivada segunda, certo? Bom, a derivada segunda que eu preciso no laplaciano, que é d2π dx2, vai ser derivada disso em relação a w, né? Certo? Ou seja, isso aqui é d dx, né? Isso aqui, né? De g df dw, né? Então, por partes, tá certo? Né? G df dw, derivado em relação a x. dg dx, que dá d2w dx2, vezes isso, né? Derivado do produto aqui, certo? dg dx vai dar d2w dx2 vezes df dw, né? Mais g, que é dw dx, né? Derivada disso em relação a x. Então vai dar derivada disso em relação a w, d2f dw2. Daí vai dar dw dx, que é g. Então vai dar g2, certo? Então essa é a expansão. A gente só faz uma vez só, e depois a gente calcula para todo mundo. Então isso aqui vai dar, tá certo? df dw dg dx, d2g dx2, né? ddf dw, né? Que dá isso aqui, ó. df dw, d2w dx2, mais G2, que é dw dx ao quadrado, d2f dw2. Certo? Pronto, eu calculei uma derivada segunda, certo? Lembrando, né? Laplaciano de psi é a soma das derivadas segundas, né? Em cartesianos.
Só um minutinho, deixa eu só escrever isso aqui que eu esqueci de falar. O laplaciano e cartesiano é isso aqui, né? Eu estou calculando uma delas, que é a derivada em relação a x. Certo? Diga. G ao quadrado. G ao quadrado. No final é Z. Ó, dg dx, que é d2w dx vezes df dw, mais isso vezes a derivada de g em relação a x. Né? Tá errado aqui, né? No final é Peraí. Z. Na última linha. Hã? Na última linha você colocou D, psi sobre dx. Sabe? Lá embaixo. Peraí, deixa eu ver aqui, peraí. Vamos fazer isso aqui, ó. Da dg dx, que é dw dx de novo, d2w dx vezes df dw, mais df dw, dg dx, né? Que dá df dw, dg dx, de novo, peraí. Peraí, acho que eu estou fazendo errado. Peraí. Ó, derivada deste vezes esse, né? Que é a derivada segunda, né? Mais g vezes a derivada disso em relação a x, tá certo? d dx e df dw, não é isso? Que é derivada disso em relação a w, da d2f dw2, dw dx, que é g. Certo? G vezes G, G ao quadrado. Certo? Não está correto, né? Certo, pessoal? Então, em resumo, né? Ó, D2π dx2 é isso aqui. Então, tem essa soma aqui, menos 1 sobre C2, né? D2π dt2, certo? Que vai obedecer uma regra semelhante. O que vai acontecer? Quando eu somar tudinho, vai dar df dw, d2w dx2, mais d2w dy2, mais d2w dz2. E aqui vai dar d2f dw2 vezes a soma dos quadrados disso aqui, certo? E vai ser menos 1 sobre C2, algo semelhante. Ou seja, quando você recompor tudo, certo? Aí vocês façam com calma, tá certo? Você vai ter algo assim, né? Vou mostrar aqui o resultado logo, que é mais fácil. Quando vocês trabalharem isso aí, eu vou mostrar, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Né? A gente acabou de fazer, né? D2π dx2, a regra é essa, né? Da derivada em relação a x ao quadrado, derivada segunda, mais derivada primeira, derivada segunda de w, né? Então você obtém resultados semelhantes, certo? O Laplaciano de φ agora vai ficar. O importante aqui observar é um termo cujo coeficiente é isso, que dá a soma dos quadrados. E um termo cujo coeficiente é a derivada primeira, dá a soma das derivadas segundas. Certo? Se você aplicar o último termo, que é 1 sobre d2π dt2, vai ter uma regra semelhante, né? Regra da cadeia semelhante. Certo? Mesma coisa. Porque a derivada segunda fazendo a regra da cadeia. Vai dar a mesma coisa. Derivada segunda com o quadrado de w dt, derivada primeira com a derivada segunda de w. Quando você recompõe todo mundo, vai ficar algo assim. Um coeficiente, derivada segunda de w, e isso aqui, certo? Um segundo coeficiente, derivada primeira, com essas coisas aqui. Observe que isso aqui também é a equação da onda, tá? Certo? Tridimensional? Hã? A equação da onda. Tridimensional, de novo, né? Se isso for a equação da onda, né, a gente apareceu aqui um termo que é a equação da onda. Isso aqui não é a equação da onda, isso aqui é outra coisa, certo? A pergunta é, sob que condições isso aqui dá zero? Certo? Por exemplo, eu posso ter, caso 1, né, se a função f for constante, certo? Se a função f for constante, isso aqui dá zero, isso aqui dá zero. Então você tem, ou seja, uma função psi, né, que a gente conclui o quê, né? Caso 1, se f for uma constante. Tá? Bom, se f for constante, a função psi é a função constante. Olha, é claro que essa função satisfaz a equação da onda, né? Laplaciano de psi menos 1 sobre C2, D2π dt2 igual a zero. Né? Tá?
Qualquer equação diferencial tem uma constante, tá certo? Como solução, né? Mas a constante não é um campo fisicamente realizável, é algo que existe em todo espaço, tá certo? O campo elétrico existe em todo espaço não é possível, né? Nem o campo magnético. Tá? Constante, sem variar. Né? Então não é fisicamente realizável, é uma solução matemática apenas. Tá? Mas no problema, quem é psi, quem é F, quem é G, igual. Vamos recapitular, né? O campo elétrico tem 3 componentes, ou o campo magnético também, não tem? Tá? Certo. 3 componentes. Uma componente de qualquer um desses é chamada de psi. Certo. Tá? E psi foi expresso como f de uma função w, e w é uma função de x, y, z e t. Tudo que a gente quer descobrir aqui é qual é essa forma aqui. É isso que a gente está tentando descobrir. Por isso que a gente está fazendo esse artifício todo. Certo? Qual é a forma? Mesmo sem resolver a equação, como é que é essa forma aqui? Certo? Então, Como é que essas coisas... Uma não, qualquer uma tem um comportamento desse tipo. Depois vai ver como recompõe todas elas. Certo? Mas cada componente tem um comportamento desse tipo. Suponha que você pega o sistema de coordenadas, bote todo o campo elétrico todo numa direção só. Tá? Então só tem uma componente, é x. Tá? Então essa x é essa função psi aí. Certo? Ok? Muito bem. Bom, caso um f igual a k satisfaz, mas essa função não é algo que a gente queira saber, não tem interesse, porque é uma função que não é fisicamente realizável. Certo? Uma função que ocupa todo o espaço, que não cai, né, à medida que você se afasta da fonte. Então não é algo... Bom, esse caso aqui é constante. A segunda possibilidade é uma função linear de w. A função f de w é a função linear de w, certo? Então, observe, a derivada segunda em relação a w é zero, certo? A derivada primeira é diferente de zero. Né? Bom, o que acontece? Sob que condições aquela equação vai ser satisfeita, né? Está aqui em cima a equação. Derivada segunda é zero, esse termo sai. Isso aqui é não nulo. Então, eu tenho que ter essa função aqui satisfazendo a equação da onda. Isso não é nenhuma informação adicional, certo? Isso só quer dizer o seguinte, se W satisfaz a equação da onda, Psi também satisfaz. Isso nós já sabemos. Psi satisfaz a equação da onda. O que eu estou dizendo é que W satisfazendo, Psi satisfaz. Isso não dá nenhuma informação adicional. Tá? Então, isso é um caso que não nos traz nova informação. Né? Só para vocês observarem, tem uma classe de funções, antes de continuar, né? Produto de potências x, y, z e t até a primeira potência, certo? Por exemplo, x, y, z e t. Suponha que f seja dado por isso aqui, certo? Difícil escrever aqui, né? Escrever aqui que é melhor. Suponha que f seja dado por x, y, z vezes t. Produto das 4, certo? Isso aqui satisfaz a equação da onda. Ou seja, psi é dado por isso aqui. Certo? Psi igual a f. A w mais b, né? Eu estou pegando um caso particular em que a função f é o produto de 4 funções lineares. Ora, derivada segunda de psi dá zero, certo? Isso aqui sendo w, né, satisfaz a derivada segunda de w também dá zero, certo? Observe que o que nós temos aqui são dois fatores, né? Só para vocês observarem, né? Ó, d2f, dw2 dá zero, certo? dfw não dá zero, mas d2w, dx2 dá zero, d2w. W é aquele produto. W é isso aqui também, certo? W igual a f. Né? Então, essa função, dessa forma, satisfaz a equação da onda. Aí nós temos o primeiro caso em que a função varia no espaço e satisfaz a equação da onda, certo? Mas essa função também não é fisicamente realizável. Observe que à medida que x cresce, isso cresce indefinidamente, certo? Y também cresce, F cresce indefinidamente. Isso quer dizer que o campo elétrico cresce indefinidamente, ou para positivo ou para negativo, e quando o tempo passa também. O tempo passa, o campo começa a aumentar para sempre, certo? Então isso não é algo que seja fisicamente realizável. Então há situações em que você tem solução da equação da onda, mas a solução não é fisicamente realizável, você não produz esse tipo de coisa. É só matemática, certo? Isso não representa algo que se propague, por exemplo. Né?
ou que decaia à medida que se afasta da fonte. Tá? Então, isso aqui não é um tipo de exemplo F igual a W mais B, né, que a gente falou, certo? Que satisfaz a equação da onda, mas não é algo fisicamente realizável. Tá? Porque na equação da onda você só tem os componentes W e F. Só tem o quê? Os componentes W e F. Não, a gente redefiniu psi como sendo uma função de W e W sendo uma função de 4 variáveis. A gente só escreveu isso para ver as situações possíveis, certo? A gente viu F constante, F uma réplica de W, agora a gente vai ver o último caso. Tá? A gente vai ver. Hã? Não tem importância, é derivada. A gente não está calculando nada, a gente só está especulando só. Tá? Quer saber sobre que condições, que tipo de função vai surgir. Tá? A gente está vendo que, por exemplo, essa função aqui não dá nenhuma informação. A gente está mostrando um caso particular que não funciona. Tá? Né? A função F constante não é fisicamente realizável. Agora vamos fazer um caso em que você tem tanto isso aqui não nulo, tá? Quanto isso aqui não nulo. Então, se eu tiver isso aqui diferente de zero, esse fator, certo? E esse fator diferente de zero, eu vou querer forçar que isso aqui seja zero e isso aqui seja zero, certo? Eu vou assumir que W satisfaça a equação da onda, né? Satisfaz a equação da onda. Isso aqui é a equação da onda. Eu tenho que forçar, então, que W satisfaça essa segunda equação diferencial, que não é a equação da onda. Ou seja, a soma dos quadrados da derivada primeira combinam-se, de W, combinam-se para dar isso aqui igual a zero. Ou seja, eu quero forçar. Ou seja, para satisfazer lá, né? Ou seja, o caso 2, né? O caso 1, 2, caso 3, né? dF, dW, diferente de zero. D2F, DW2, diferente de zero. Para eu ter isso aí, uma coisa aqui, o que acontece? W tem de satisfazer a equação da onda. E W satisfaz uma equação diferencial nova, tá certo? Que é aquela soma dos quadrados, dW dx. Mais igual, vou botar assim, igual a 1 sobre C2 dW dt quadrado. Certo? Qual é a solução mais simples dessa equação, pessoal, que a gente pode utilizar aqui? Por exemplo, se eu fizer isso constante, isso constante, isso constante, isso constante, eu posso satisfazer essa equação. Tá? Então eu vou impor que dW dx sejam constantes. Aí eu estou começando a adquirir uma fórmula para W, tá certo? Estou resolvendo o problema para F tendo derivada primeira e segunda não nulas e o argumento W tendo uma forma específica. A primeira derivada em relação a x é constante, a primeira derivada em relação a y é constante, a primeira derivada em relação a z é constante. É um C maiúsculo aqui, tá, pessoal? Para não confundir com esse C minúsculo aqui. E dW dt também é uma constante, chamada de D. Tá? Observe, se eu fizer isso aqui, o que acontece com a derivada segunda de cada um aqui? Zero. Então, eu estou automaticamente satisfazendo a equação da onda, certo? Então, eu resolvi isso aqui não tem mais. Então, se eu forçar que isso aqui sejam constantes, desde que A2 mais B2 mais C2 igual a D2 sobre C2. Então, eu escolho minhas constantes. Né? Tá? Tal que A2 mais B2 mais C2 igual a 1 sobre C2 D2. Ou seja, D igual a velocidade da luz, raiz quadrada de A2 mais B2 mais C2. Eu creio que seja essa escolha que eu fiz aqui, né? Deixa eu ver aqui. Cadê?
Não, eu fiz diferente, né? Chamei de DC, tá certo? Eu chamei isso aqui, ó, para não ficar esse C aqui na frente, eu fiz assim. Ó. Eu fiz dWdt igual a 1 sobre C, né? Porque tem 1 sobre C2, eu vou chamar isso aqui de DC, certo? Né? Só botar uma constante aqui. Então fica A2 mais B2 mais C2 igual a D2. Né? Certo? A2 mais B2 mais C2. Se isso aqui é DC, vai dar D2, C2, cancela o C. Fica A2 mais B2 mais C2 igual a D2. Certo? Para não ficar carregando esse C o tempo todo. Tá? Ok? Bom, quem é a função W que satisfaz essas propriedades? Vamos lá. dW dx igual a A, certo? Vamos integrar. W é uma função AX, né? Mais uma constante, mas não é uma constante não, mais algo que não depende de x, mas uma função G1, Y, Z e T. Tá? Porque derivado sem relação a x dá zero, né? dW dy igual a B. Jogando essa equação aqui, vai dar o quê? dg1 dy igual a B. Integrando, vai dar g1 igual a dy mais g2 zt. Tá? Continuando com esse processo, você vai ter aí, vem para cá. Pode botar o PDF na apresentação. Oi? É isso aqui? Então, o cientista que teve que zerar era da primeira equação, certo? Eu tô fazendo isso não nulo. Só que a primeira equação é nula. Eu estou dizendo que isso aqui não é nulo. Eu estou impondo que isso aqui dá zero. Então, A2 mais B2 mais C2 tem que ser igual a D ao quadrado. Daí eu consigo zerar. Ah, é essa parte, tá? Mas Certo? D2DF, D2F sobre D2 não dá zero. Não dá zero. Eu estou fazendo com que isso seja não nulo isso aqui também. Estou zerando isso e isso. Certo? Ok? Ou seja, então você tem aí, ó, dw dx igual a W é uma função linear de x, mas uma constante, ou seja, uma função de outras variáveis, né? Daí você joga lá, então G1 vai ser BY mais G2. Daí você vai dw dz igual a C, né? dw igual a C, então W é dw, isso aqui vai ser dg2 dz, né? dg2 dz igual a C, porque W nessa altura do campeonato vai ser AX mais BY mais G2 de ZT, né? Então, dW dz, né? Vai dar dg2 dz igual a C. Então, G2 é igual a CZ mais uma função agora G3 de T, né? E dW dt vai ser derivado disso aqui, vai ser derivado total agora, dg3 dt. Eu chamei de dc, não foi? dc. Igual a d vezes c. Daí você tem aí g3 igual a d vezes c minúsculo, tempo, mais uma constante e. Tá? Então nós temos a forma de W. Qual é a forma de W que satisfaz a equação da onda, então? Ou seja, a função psi é uma função de W. O argumento dessa função é a função de 4 variáveis. Mas como essas variáveis se amarram? Se amarram numa forma simples. Que forma simples é essa?
W é igual a quem? AX mais BY mais CZ mais DC, né? Eu falei, não foi? T mais E. Essa é a forma de W. É uma forma bem específica, apesar de não resolver nada. Em cartesianas, uma função que, em princípio, pode ser fisicamente realizável, ele não está falando que ela cresce ou que diminui, ele só está dizendo que a forma do argumento da função. Tá? É essa forma aqui. Tá? Então, a função psi, essa função satisfaz a equação da onda. Se a função for escrita dessa forma, psi igual a f de quem? Disso aqui, f de algo que se amarra, tá certo? Então, o argumento sempre tem que ter esse jeitão aí. Tá? Para representar essa coisa que a gente chama de onda. Onda quer dizer, a noção de onda é o quê? Algo que se propaga, certo? Que se propaga no tempo. Algo que se propaga, que evolui no tempo, né? Sai do lugar, certo? Né? A gente espera também que a coisa não caia, não se dissipe, né? O vácuo não dissipa, né? Então, o campo passa, tá certo? Sem ser dissipado. A intensidade pode cair, pode ser que ele se alastre, tá certo? Né? Se você tem uma perturbação assim, cilíndrica, né? Pode ser que caia a amplitude porque está se alastrando, mas se você medir a energia que passa numa seção transversal, é sempre a mesma. Só ali, é DCT, né? DCT, DCT aqui, certo? Pessoal, o que significa isso aqui, né? Certo? Vamos ver. Onda plana uniforme. Já a gente vai saber por que tudo isso, consequência desse formato aqui que a gente está descobrindo. Certo? Essas constantes são arbitrárias, mas a gente vai ter um significado para isso. Certo? Eu posso rearranjar essas coisas, né, e reorganizar, botar coisas em evidência, posso fazer um bocado de coisa, desde que não viole esse formato dos argumentos da função. Certo? Então, por exemplo, vamos fazer um tipo de escolha específico para ele poder compreender bem o que é essa função. Vou chamar de psi mais, tá certo? A gente, o que foi fazer? Ele botou o DC em evidência, né? Daí aqui está a função DCT, né? E botou um sinal na frente das constantes. Ele fez A se transformar A em menos A. Como essas constantes são arbitrárias, pode botar o sinal que quiser. Botando menos A aqui, menos B, menos C. Deixei aqui mais e fiz isso aqui igual a zero, certo? Só para simplificar. Essas constantes, eu não violando a relação entre A, B, C e D, não tem nenhum problema. Eu fazendo A igual a zero, não tem nenhum problema em fazer isso, né? Se eu fizer igual a zero e mudar os sinais aqui, menos A, menos B, menos C, boto o DC em evidência, eu tenho essa forma aqui inicial, tá certo? Né? DC em evidência, ficou AX mais BY mais CZ, aqui tem A2 mais B2 mais C2 igual a raiz quadrada da D, C cancela, então é a mesma forma original. Eu chamei de psi mais. Se eu botar um mais aqui, eu vou chamar de psi menos. A gente vai ver por que esse mais e menos já, tá certo? Então, isso é um tipo de possibilidade. Né? Observe que eu posso definir quantidades. Né? Observe que eu tenho uma fração A sobre isso aqui. Ó. Certo? Vou chamar isso de o X. Esse primeiro termo aqui envolve o A sobre isso. Né? Vou chamar de o X. Da mesma forma, o Y vai ser B sobre, sobre o D, né? É AX, BY, CZ, né? Oi? Seria AX, BY, CZ, né? Tá aqui. AX mais BY mais CZ. Como eu botei isso aqui em evidência, ficou aqui embaixo, certo? Isso é o A, isso é o X. Não entendi. Tem uma coisa errada aqui? Não, quando desce, só notação, eu acredito. Para baixo. Para baixo. Não, no X. No X, né? Aonde? Isso aqui tá... Que deveria ser AX, né?
Não. É a constante mesmo. O x é um número constante. É a razão entre A e D. Isso aqui é A sobre D. A sobre D. Certo? É uma constante. É A sobre B. O x é A sobre D. O y é B sobre D. E o z é C sobre D. Certo? Então, o que nós temos aí? Se você olhar aqui... Onde é que tem isso na descrição do PDD? Hã? Foi definido agora que o U é... Estou definindo agora. Vamos definir o x igual a isso aqui, o y igual a isso, o z igual a isso. Né? Então, aqui você vai ter o quê? O x vezes o x. Então, a função fica assim, ó, psi mais igual a f de dc, né? Vezes t menos. Daí aqui vai ter o quê? O x vezes x sobre c. 1 sobre c, né? Então, você vai ter o x vezes x mais o y vezes y mais o z vezes z. Certo? Tá? Observe que o x ao quadrado mais o y ao quadrado mais o z ao quadrado vai dar quanto? Vai dar A2 mais B2 mais C2 sobre A2 mais B2 mais C2. Dá 1. Certo? Então, eu posso dizer que isso aqui é um vetor unitário. Certo? Componentes, o x, o y, o z. Né? U é um vetor, um versor. E o vetor que tem componente x, y, z é quem? Nosso famoso vetor posição. Ou seja, esse tipo particular de solução, que eles chamam de psi mais, tem forma f, né? D, que é uma constante, vezes C, T menos U, produto escalar com X, sobre C, né? Deixa eu ver aqui. Sobre C. Sobre C. Tá? Se eu tivesse escolhido menos, eu teria uma solução psi menos igual a f de dc t mais o escalar x sobre c, né? Então, o que é isso aqui, tá certo? Então, a pergunta é, qual é o lugar geométrico dos pontos em que a função psi é constante? É quando você fixar isso aqui como sendo uma constante. Tá? Então, suponha que você tem um vetor U conhecido, certo? Na realidade, quem define esse U é quem emitiu lá essa onda eletromagnética. Ele me mandou para uma direção, pronto, U é essa direção, por exemplo. Certo? Se for uma onda esférica, U pode ser qualquer direção no espaço. Certo? Numa direção, você vai ver como é que se comporta a amplitude. Na outra, você vai ver como é que se comporta a amplitude. Né? Se for uma onda que é essa onda que a gente está falando agora, vai ter um só fixo. Então, se você fixa o U é constante, está lá uma direção do espaço, definido por U. Então, qual é o lugar geométrico dos pontos em que a amplitude da onda, chamada primeiro olhar para essa aqui, qual é o lugar geométrico dos pontos em que isso aqui é constante? Né? Num determinado, eu tiro uma foto, né? O tempo evolui, certo? Bom, num tempo T1, certo? Eu quero olhar para essa onda, T1. Então, eu vou fixar T1 menos o escalar x, vou chamar de um lugar geométrico dos pontos x1 sobre C, igual a uma constante. Certo? Que equação é essa no espaço tridimensional, né? Ora, sem te mexer em nada aqui, é produto escalar de U com x. Se você multiplicar, dividir, somar, passar para outro membro aqui, vai ser produto escalar dessas duas quantidades é constante. Certo? Então, qual é o lugar geométrico em que o produto escalar de U com o vetor posição x é sempre constante? É todos aqueles pontos que estiverem ortogonais a U. Certo? Então, todos eles têm a mesma propriedade. Qualquer x que eu colocar terminar num plano ortogonal a U, vai dar produto escalar do x que eu escolhi com U, sempre constante.
que é módulo de x, módulo de 1 dá 1, né? Módulo de x cosseno do ângulo é sempre a projeção de x na direção de u. Então, o lugar geométrico em que isso aqui é constante é um plano ortogonal a u. Certo? Então, é um plano ortogonal a u. Ou seja, a frente de onda é um plano. Certo? Plano. Sobre o plano, a amplitude não muda, é constante. Certo? Daí vocês vão perguntar, essa onda pode existir, na realidade? Ou seja, suponho que eu pegue aqui uma direção, e nesse plano a amplitude do campo não varia, lá no infinito, para todos os lados, no infinito, não varia. Essa onda pode existir fisicamente? Pode ou não pode? Alguma coisa que nunca termina? Não pode, né? Um seno existe, uma função seno existe, e vai de menos infinito a mais infinito? Não, né? Então, são idealizações que a gente vai usar como ferramentas. A gente usa seno para fazer análise de Fourier, certo? Quando a gente junta esses senos todinhos, tem uma coisa que é finita, certo? Aqui também, ele vai ter essas ondas idealizadas, cuja frente de onda é um plano, mas quando você soma essas ondas, você pode formar uma onda real, de verdade, certo? É como decompor Fourier no tempo, no espaço. Aqui a gente vai decompor também em ondas. Mas há uma onda particular é essa onda que a gente está chamando de onda plana. O que ela tem de particular? A frente de onda é um plano, certo? A amplitude não muda. Qual é a velocidade dessa onda? Né? O que eu tenho que fazer é mover o tempo para um tempo t2 e impor que essa diferença dê novamente k. Certo? Vou para o tempo t2 menos u escalar x2 sobre c também igual a k. Ou seja, é a mesma amplitude. Certo? Se você olha uma onda no mar, né? Qual é o lugar geométrico do ponto em que a crista está sempre constante? É isso que a gente está querendo saber. Tá? Então, se você subtrai essas duas coisas, T2 menos T1, esse K vai embora, então vai ficar o quê? T2 menos T1, né? Menos isso com mais aquilo, ou seja, é igual a U sobre C. O lugar geométrico novo, que é X2, isso aqui é para escalar, né? Menos X1. Certo? Então, ou seja, isso quer dizer que o escalar x2 menos x1 é igual a c vezes t2 menos t1. Né? Ora, vamos fazer um desenho simples aqui, eu vou mostrar um desenho mais complicado. Aqui está o lugar geométrico no tempo t1. Aqui está a extremidade, aqui é a origem, tá? Todos os pontos x1 terminam nesse primeiro plano aqui. Daí eu movi o tempo para o tempo t2. Esse plano está em algum outro lugar, certo? Está terminando nos pontos x2. Quem está dizendo? Isso aqui é u, né? A direção de u é essa aqui. O sentido de u é esse aqui. x2 menos x1, produto escalar com 1, é esse comprimento aqui, ΔL. ΔL é quem? É x2 menos x1. É a distância mínima entre os planos. É o produto escalar com x2 menos x1. Quem quer que você colocar x2 e x1, se você fizer x2 menos x1, que é esse vetor aqui, ó, para escalar com u, vai dar sempre ΔL, certo? Então quer dizer o quê? Que essa onda, isso aqui da ΔL, que é a distância mínima entre planos, ao longo de u, igual a c ΔT. Ou seja, quer dizer que esse plano se move com que velocidade? O plano se move no espaço com a velocidade da luz, certo? A frente de onda se move no espaço com a velocidade da luz, né? Algo mais ou menos assim, né? Você tem aí né? Você tem, ou seja, definida a direção no espaço, que é a direção de u, o sentido de u, você tem essa perturbação se movendo como um plano, amplitude constante no plano, que ela se move nessa direção do espaço, certo? Então, a solução, o que a gente obteve, então? Em cartesianas, a solução da equação da onda é o que a gente chama de onda plana uniforme. Por que uniforme? Porque a frente de onda é um plano em que a amplitude não varia nesse plano, é uniforme, a amplitude é constante. Quer dizer que os campos E e H, que ele não está nem preocupado em calcular o campo elétrico e o campo magnético, ele só quer saber como é que é o jeito deles. Eles vão se propagar no espaço, se você tiver em coordenadas cartesianas, como uma onda plana uniforme. Se você tem a antena lá
rádio da TV Bandeirantes, certo? TV Record, né? Bom, se você for muito próximo à antena, o aspecto da onda é uma onda esférica, certo? Mas aqui, a gente está tão longe que esse raio da esfera é tão grande que vira uma onda plana. A frente de onda é mais ou menos um plano, certo? Então esse plano está se propagando com velocidade c. Né? Ok? Bom, e qual é a gente acabou de falar, né, que tinha duas soluções. Psimais, né? Que mostrou a forma geral. A gente acabou de derivar, né? A solução da equação da onda é, em cartesianas, uma onda plana. Tem psimais e tem a outra também, psimenos, né? A psimais tem uma forma do tipo f de dc, né? Que eu botei aqui. F de dc. Não, assim. Esqueci daqui, está faltando. F de dc. Posso escolher isso aqui igual a 1 também, se eu quiser, né? Para simplificar, mas deixa assim mesmo. T menos. O importante é esse argumento. O escalar x sobre c, né? E a psimeno seria f de dc t mais. Né? Ora, se essa representa uma onda plana se movendo no sentido, né, do vetor u, essa representa uma onda se movendo no sentido do vetor menos u. Né? Certo? Posso representar qualquer onda usando essa forma aqui. Certo? Basta que eu defina o sentido de u para onde eu quiser. Né? Por exemplo, isso aqui é a mesma coisa aqui, menos u. Né? Mesma forma. Certo? Basta eu reverter u, eu tenho o mesmo resultado. Certo? Alguma dúvida aí, pessoal? Tudo que a gente fez aí, tá certo? Foi para mostrar que o argumento tem que ter o argumento da função em cartesianas é uma função linear das coordenadas, x, y, z e t. O que é uma função linear das coordenadas? Sempre vai representar uma perturbação que se propaga na direção em sentido de um vetor u específico e ortogonal a esse u, a amplitude é constante. Certo? Então, esse é um tipo de solução. Se eu fosse trabalhar em esférica, seria outro tipo de solução, mas obedeceria o mesmo princípio. O argumento sempre tem aquela diferencinha entre coordenada de tempo e coordenada espacial, né? Para representar uma propagação. O que quer dizer isso? Mais ou menos isso aqui, né? Você tem as coisas se propagam, tá certo? Né? Aí tem um pulso gaussiano, tá certo? E um senoide se propagando, né? Se você parar o tempo, ó, é uma foto no espaço. Né? Se você soltar, você tem essas coisas se propagando, certo? A gente vai elaborar um pouco mais a respeito disso. Espero que dê tempo a gente fazer isso. Bom. Mas, por essa forma geral, a frente de onda, qualquer frente de onda que eu pegar vai ser igual a uma outra, né? E se fosse, no caso, uma semana, eu pegasse uma frente de onda, vai ter uma... Não, mas vê só. Vamos olhar para essa gaussiana aqui, tá certo? Tá? Suponha que ocupe uma região finita no espaço. Isso aqui é espaço, tá certo? Aqui está a região finita. Se você cortar aqui, eu posso dizer, bom, a amplitude vale isso aqui em todos os pontos desse plano aqui, para cá e para cá, certo? Mas observe, quando o tempo passa, eu ficar aqui parado, certo? Aqui é zero a amplitude, foi embora. Mas a frente de onda constante está indo embora, certo? Desapareceu aqui onde eu estava, mas está lá, constante. Se eu for acompanhando, ficar junto com ela, você sempre medir aquele campo elétrico de transporte por metro constante. Eu não observo a variação, eu só observo a variação se eu ficar parado aqui. Se eu ficar aqui parado, certo? Olhando para essa senoide aqui, eu vejo o campo fazendo isso, ó, aumentando e diminuindo. Certo? Se eu for junto, eu meço ela constante. Eu tenho que ir em que velocidade? Velocidade da luz. Para poder segurar e sempre medir aquele campo constante. Certo? Bom, é claro que o que a gente faz no laboratório, como é que a gente precisa sempre mandar informação. Para que a onda eletromagnética a gente usa, né? Para mandar informação, certo? Para mandar informação, você tem que mandar num canal de comunicação.
Cada canal de comunicação tem a sua faixa de frequências que ele aceita passar a informação ou não, né? O desempenho cai se você sair dessa faixa de frequências, certo? Então, o que você faz? Você vê a resposta numa dada frequência. Então, você admite, para a gente fazer análise de qualquer coisa, a gente admite uma frequência fixa, depois junta várias frequências e vê como é que é o comportamento do sistema do canal de comunicação, certo? Então, por isso que é importante a gente sempre fazer uma análise no regime que a gente chama de regime harmônico, né? Em que a perturbação você conhece a priori que ela varia harmonicamente no tempo, numa frequência fixa, tá? Então, vamos ver como é que fica aí as equações de Maxwell, né? Deixa eu ver até onde eu vou hoje, se é que vai dar, né? Vamos ver aqui, peraí. Ele não vai falar em onda ainda não, só vai mostrar as equações de Maxwell, que realmente não vai dar tempo mesmo, né? Ele só vai mostrar como é que a gente faz a modificação das equações, algumas implicações, e depois a gente vai ver como é que é a onda no regime harmônico, tá? Ora, então a gente admite que no tempo a gente conhece as variações das coisas, né? A flutuação varia harmonicamente no tempo. Você faz um circuito, um oscilador que varia sinusoidalmente, né? E produz essa perturbação, tá? Então, suponha que você tenha... Bom, quais são os parâmetros, né? Então, as coisas variam no tempo, tá? Com uma frequência angular. Observe a terminologia, viu, pessoal? Ômega eu vou chamar de frequência angular. Né? E essa frequência angular é medida em radianos por segundo. Radiano é um número, né? É dimensional. É segundo a menos 1, mas lembrando que isso aqui tem a ver o quê? Né? Com ângulo, né? Por unidade de tempo. Quantos graus, quantos radianos angulares por unidade de tempo. Né? E isso também é relacionado à frequência em ciclos por segundo. Né? 2π vezes f. Tá? Então, se você faz isso aqui, cada 2π é uma volta, né? Quantos ciclos por segundo, certo? F é chamada a frequência, F medida em ciclos por segundo, que também é a definição do Hertz. Né? Então, frequência temporal, certo? Eu vou começar a falar assim porque a gente vai ter frequência espacial e frequência temporal. No tempo, né, nós temos F chamada frequência temporal. E ômega, a frequência angular temporal, associada às variações no tempo das coisas. Certo? Muito bem, então, qualquer grandeza que vai aparecer nas equações de Maxwell vai ser um vetor arredondado, né, chamado de F. Né? A gente viu que depende das coordenadas, fala de x e t, e a gente sabe que isso pode ser calculado, né? A gente vai admitir que existe aí um fasor, tá certo? Parte real de uma grandeza f só de x exponencial de j ômega t. O que eu estou dizendo? Que a função f varia harmonicamente no tempo. Supõe que f seja um vetor real, certo? Então a gente vai ter aí, se f for real, isso aqui vai dar f de x cosseno de ômega t. Tá? Ok? Então eu sei a priori que minhas grandezas dependem do tempo, então eu vou representar fasorialmente, ou seja, as coisas no tempo que estão nas equações de Maxwell vão ser representadas com a parte real de um fasor vetorial exponencial de j ômega t. Então, quando as coisas variam harmonicamente no tempo, com a frequência ômega, como é que ficam as equações de Maxwell? Né? Vamos ver uma delas, rotacional de E igual a menos dB dt. Em geral, tá? Voltando agora ao caso geral, esqueça quem está no vácuo, existe fonte de novo. No caso geral, a gente vai representar as equações de Maxwell no regime harmônico. Certo? Esse F aqui também pode ser escrito, antes de eu escrever aqui, esse F no tempo arredondado, pode ser escrito como F exponencial de j ômega t mais complexo conjugado sobre 2, né? Então, 2 vezes a parte real disso aqui, certo? Ok? Só lembrando, né, a função exponencial de j ômega t é cosseno, né?
mais J seno, né? Então, observem o paradigma, né? Agora ele está com vetores que são vetores complexos. Quer dizer, esses vetores retos aqui são vetores que podem ser complexos. Mas o campo físico é um campo real, que é esse campo aqui. Ó. O campo físico é aquele que é arredondado. Esse é o campo de verdade. O resto é artifício matemático. Né? Esse F é introduzido só para facilitar as coisas. Certo? Então, quando eu jogo aqui, eu tenho rotacional de E exponencial de J ômega T mais o conjugado sobre 2 igual a menos DDT. Né? Professor, Oi. aquele F lá, que está vetor ali, F cosseno ômega T, ele não era simbólico? Não. Não. Se F fosse real, não. F sai, né? Fica só a parte real do exponencial. Se F for real, certo? Isso aqui é o caso particular só. Então aqui você tem menos DDT de quem, né? Vou botar aqui embaixo. B. Observe, né? Aqui a letra reta agora só depende das coordenadas espaciais. Certo? São fasores complexos. Mais o conjugado sobre 2. Quem é a derivada no tempo disso aqui? J ômega, né? Mais o complexo conjugado. Não precisa nem fazer nada aqui. Mais complexo conjugado sobre 2. Então, para satisfazer essa equação, basta que eu faça o quê? Eu igualo isto aqui a isto. Porque se essa equação é satisfeita, o conjugado dela também é. Certo? Então, para satisfazer essa equação como um todo, basta satisfazer rotacional de E igual a menos J ômega B. Ou seja, se eu satisfaço essa equação, o complexo conjugado é automaticamente satisfeito. Por quê? Isso aqui é um real, tá certo? O operador lá para cima é real. Né? Então, o conjugado disso é o conjugado de E, o conjugado disso vai dar o conjugado disso aqui. Certo? Então, a equação para o rotacional de E, isso aqui vai embora, não tem mais tempo, certo? Rotacional de E igual a menos J ômega B. Então, saiu o tempo da história, eu só tenho agora derivadas espaciais. Né? Isso aqui é só derivada espacial, não tem mais derivada temporal. Derivada temporal, na prática, é multiplicar por J ômega. Certo? Então, como é que ficam as equações de Maxwell no regime harmônico? Observe as letras retas, viu, pessoal? Divergente de D igual a quem? Rho. Quem é Rho? Esse Rho aqui é o Rho redondo, que é um Rho diferente. Não dá para ficar muito diferente. É parte real de Rho exponencial de J ômega T. Tá? Então, esse é o Rho reto que está aqui. Tá? Então, são fasores, todos eles. Isso aqui depende só das coordenadas. Né? Divergente de B reto igual a 0. Rotacional de H igual a quem? O J reto mais derivado no tempo, que é J ômega D. Tá? Aí estão as equações agora no regime harmônico. Tá? E a gente vai depois trabalhar com elas. Né? Não acabou ainda não, pessoal. Não precisava mais coisa, que falta um pouquinho só. Certo? Eu só queria alertá-los. Né? Vamos olhar para essa senoide aqui novamente, certo? Eu vou ficar aqui parado, né? Então, se você botasse uma linha aqui parada, ficasse aqui, né? Você ficar aqui na origem, certo? Olhar só para a senoide, né? Essa oscilação aqui, tá certo? É essa variação no tempo ômega que a gente está falando, certo? Tá? Então, varia, né, com frequência ômega. Se você para num ponto do espaço, fica medindo o campo elétrico, está oscilando no tempo, tá certo? Com essa frequência ômega, né? Bom, uma coisa importante quando você lida com vetores complexos, né? O vetor complexo A, tá certo? O módulo dele
A gente sabe que lá no caso que não tem vetores complexos, o módulo de um vetor é a produção escalar dele igual a ele mesmo raiz quadrada, certo? Aqui tem que tomar cuidado, né? A, né? Ele tem componente x que deixa eu ver como é que eu vou escrever aqui. No sistema de coordenadas qualquer, né? Vai ser AX, né? Módulo de AX. O vetor é assim, né? Módulo e fase, né? Isso aqui é o AX, tá certo? AX é um vetor complexo, um número complexo, né? Módulo e fase, né? A Y também. Isso depende de XYZ e alfa também, depende de XYZ, certo? Mais AZ. Se eu fizer A escalar A, vai dar o quê? Todo escalar vai dar o quê? Módulo de AX ao quadrado, exponencial de J 2 alfa 1, mais módulo de AY ao quadrado, mais módulo de AZ ao quadrado, dois alfa 3, né? Certo? Não é um número real, né? Então, para pegar o módulo vetor, a gente tem que fazer A escalar quem? A conjugado. Que nem no caso de variáveis tradicionais complexas, né? Certo? Então, a gente tem que prestar atenção nessas particularidades que vão aparecer agora, certo? Acho que a gente para por aqui, né? Tá bom.